Olá, seja muito bem-vinda a esse canal, a essa plataforma, a essa nova forma que eu estou encontrando de transbordar para você o que tem de melhor aqui dentro. Seja muito bem-vinda, mulher soberana. Aqui nesse canal nós vamos compartilhar com você técnicas poderosas, vamos compartilhar meditações, aulas de yoga e principalmente conteúdos incríveis que irão te ajudar a ativar, a acessar a sua força interior. Eu sou Angel, mestra em autoconhecimento e desenvolvimento de mulheres. Hoje eu vou falar sobre propósito. Então vamos começar. Aqui tem o meu esquema que irá me ajudar. Então vamos começar do início, tá bom? Quando nós escolhemos vir aqui para a Terra. Sim, estar aqui vivendo essa vida é uma escolha do seu espírito. Então, quando você escolheu vir aqui para a Terra, existe toda uma egrégora espiritual junto com a criação divina para definir, para trazer qual é o seu propósito aqui nessa vida. Então, todos nós, toda a criação divina, sem tirar nem pôr, para vir aqui, para chegar e viver essa vida aqui na Terra. Todos nós fomos criados, inclusive os elementos da natureza, toda a criação, os elementos da natureza, os minerais, os vegetais, os animais e principalmente nós, seres humanos, fomos criados com um propósito único para que possamos cumprir com a nossa tarefa, com o que a gente veio fazer aqui na Terra. Com o quê? Para ajudar na evolução do planeta, ajudar a despertar a consciência cósmica de uma forma mais ampla, de uma forma muito maior do que a gente imagina, tá bom? Então, dentro desses propósitos, vamos pegar a nossa criação, humanidade, né? Os seres humanos. Seres humanos, eles se diferenciam a partir da consciência. Cada humano tem uma consciência, ele vem com o diferencial das outras partes da criação divina. E é isso que vai fazer com que nós ou possamos desfrutar do melhor da vida ou gerar um distanciamento da luz que nós somos, um distanciamento do que a gente é verdadeiramente. Então, primeiramente eu quero descrever para vocês a diferença entre funções e propósito. Função e propósito. Muitas vezes você confunde que função é propósito. Não é. O que é função? Nós viemos para cá para exercer algumas funções, como ser mulher, como ser filha, ser amiga, ser irmã, ser esposa, ser profissional e assim sucessivamente. As funções, elas nos é dada para que a gente possa atender um sistema bem pequeno numa sociedade, de uma família, de um conjunto de pessoas. Você se limita apenas às suas funções, você vive uma vida restrita, tá? Você entra num lugar de infelicidade, você entra num lugar de escassez, a sua vida fica realmente limitada. É aí que entra as suas doenças, os bloqueios dos seus canais energéticos, aí que você vive uma vida de comodismo e principalmente a sua vida não tem sentido. Você vai vivendo, acorda, dorme e não dá sentido para a vida. Diferente de quando você usa e ativa o seu propósito. Essas funções, elas são importantes, Angel? Sim, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque a partir das funções da nossa comunicação, da nossa aventania, que coisa linda, dizendo sim para esse propósito. As funções, a forma como eu comunico com o externo, né? Como eu comunico com as minhas funções, ela vai me conduzir para o meu propósito. E o que é o propósito? O propósito, na verdade, é algo único, só seu. Só você tem aquilo dentro.
Só você é capaz de cumprir com aquele propósito, daquele jeito, naquele formato, daquela cor, daquele cheiro, daquela forma. Entende? Então, você veio para esse planeta, você é única. Então, Andy, eu não tenho propósito. Não existe isso. Você é única. Coloca esse saber no seu coração. Então, mas eu não sei o meu propósito. Ok, tudo bem. Você não sabe o seu propósito, mas você tem o seu propósito. E o propósito, o que ele traz para gente? O propósito, ele instiga a gente, ele estimula a gente a um processo de multiplicação, de transbordar. A gente não fica sossegada enquanto nós não entramos num processo de multiplicar, de transbordar. Ele também nos acessa fora e dentro a prosperidade e a abundância. E ao mesmo tempo, ele nos faz crescer e leva a gente sempre para um nível maior. Ou seja, o propósito é ligado a um grande sistema, ao sistema planetário. E as funções estão ligadas ao pequeno sistema, ao sistema social, tá bom? Então a gente fica nisso. Funções, propósito. Se a gente ficar só nas funções, a gente vive uma vida escassa. Se a gente usa as funções como um viés para nos levar ao nosso propósito, a gente entra no fluxo divino, a gente entra na prosperidade, a gente entra na manifestação do Deus que habita em nós, ok? Então, Angel, como que faz para eu acessar o meu propósito? Cara, vou te falar real e oficial. Para que você possa acessar o seu propósito, é preciso de uma abertura muito, 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 muito importante para o seu processo de autoconhecimento. Dentro do seu processo de autoconhecimento, você vai ver e você vai fazer as limpezas necessárias que te distancia, né, do seu propósito, que te distancia do seu real motivo. Dentro do seu processo de autoconhecimento, quando você se abre e decide, eu quero aprender a me conhecer, eu quero jornar esse caminho, eu quero pagar todos os preços para conhecer a mim mesma, óbvio, é uma consequência. Você vai acessar o seu propósito, tá? Por quê? Porque estar conectada com a nossa essência, quanto mais próxima da sua essência, mais próximo, mais claro o seu propósito vai se tornando para você. Então, tem uma jornada a se cumprir? Tem uma linda jornada. Então, o primeiro passo é, poxa, ok, eu vou me abrir para o processo de autoconhecimento. Índia, o que é o processo de autoconhecimento? Cada uma tem um seu processo, cada um tem o seu processo. Tem quedas, tem conquistas, tem infinitas possibilidades. Não é porque o meu processo é de um jeito, o seu também vai ser. No entanto, o processo de autoconhecimento, ele realmente é um processo de limpeza. Por quê? Porque você vai ativar o seu eu observador, você vai olhar para o seu interior, vai identificar os seus padrões destrutivos que te distancia da luz que você é e vai identificar os seus padrões construtivos que te aproximam da luz que você é. Com os seus padrões luminosos, com os seus padrões construtivos, saudáveis, você vai usá-los para transformar esses seus padrões destrutivos, os padrões que te impedem de alcançar pouco a pouco a abundância dentro de você, pouco a pouco a sua capacidade de transbordar. Então, o processo de autoconhecimento, ele é gostoso, ele é agradável? Não. Ele não é gostoso, ele não é agradável, mas ele é gratificante. Ele realmente te leva para um estado de endorfina e serotonina dentro de si. Por quê? Porque você vai ficar menos suscetíveis a ser afetada pela vida externa. As coisas vão te incomodar menos. Você vai se tornar mais forte. Você vai ter mais clareza dos próximos passos. Você vai selecionar melhor a qualidade do seu ambiente. Então, assim, olha, quero dizer para você que autoconhecimento, limpeza, purificação
subir de nível, crescimento, é algo que te leva para um amadurecimento, para uma sabedoria, para um lugar muito gostoso aqui dentro. Agora, o processo, muitas vezes, vai te levar para um lugar dolorido. Dolorido. Por quê? Ninguém quer sentir dor. É real, é legítimo. Porém, por que que a gente sente dor? Porque o ego não quer crescer. O seu cérebro não quer crescer. Aí ele cria uma resistência. E aí tem o nosso coração, a nossa alma, a nossa centelha divina que está em direção ao seu processo de crescimento, de evolução. E o nosso cérebro e o nosso ego definitivamente não quer crescer. O que faz você encontrar o seu propósito real e oficial? É você se abrir para esse autoconhecimento. É você se abrir para esse encontro com você mesma. Agora, o que é desafiador nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho de ir ao encontro do seu propósito? Angélica, o propósito ele aparece assim do nada, ele como o gênio da lâmpada maravilhosa? Não. Ele vai se apresentando para você pouco a pouco no caminho. Algumas pessoas, sim, já nascem com um propósito definido. Isso faz parte do processo encarnatório dela, ou do processo da vida dela, se você não acredita em reencarnação, em encarnação. Ao propósito dela, ou a vida dela. Mas, geralmente, a maioria de nós vamos acessar o nosso propósito na medida que vamos limpando as camadas que obscurecem a nossa luz. Porque na medida que você vai aproximando da luz que você é, da essência que você realmente vai conectando com o que você veio fazer. Então, essa é a grande sacada. É você ter fé, é você acreditar que o propósito ele vai se apresentando assim, ó, pouco a pouco, degrau por degrau, crescimento por crescimento. Então, o que que eu preciso para persistir nesse propósito, hein? Como que eu consigo me manter nesse propósito se ele é algo tão desafiador? Principalmente porque ele vai surgindo e muitas vezes você não terá certeza se você está ou não no caminho certo. Então, a fé, mesmo você não enxergando com clareza o próximo passo, a fé e a oração e a meditação diariamente vai te ajudar a seguir passo a passo. Lembre-se que eu disse para vocês e para você aí, o autoconhecimento ele vai te levar para uma jornada onde que gradativamente você vai limpar camadas que te impedem de ver, de aproximar, de sentir, de apalpar o que você veio fazer aqui na Terra. Então, muitas vezes você vai se sentir perdida, muitas vezes você vai se sentir fora do rumo, porém, o que vai te levar para esse lugar de centramento é a fé, é a oração, é a meditação. Como que eu faço isso, Angel? Nós vamos ensinar. É só ficar aqui no nosso canal que a gente vai ensinar isso pouco a pouco. Outra coisa, porque quando eu falo de meditar, de orar, de fé, o que é isso? Conexão. Conexão com você e conexão com o grande espírito. Conexão com Deus que está aqui, vivendo uma vida vertical. Por que que eu falo que está assim? Não é porque ele está lá. É porque está alinhado com as esferas mais elevadas, com as energias mais próximas do amor. Então, a conexão é o primeiro passo para você firmar os seus pés em direção ao seu propósito. O segundo passo, lembra que eu falei da fé? Acredita, deixa o seu coração queimar. Angélica, ele queima de uma vez? Não. Na medida que você vai aproximando dele, você vai sentindo o seu coração esquentando. É porque é o fogo interno que te leva
para cada vez mais, aquilo vai ficando mais próximo, mas você precisa começar. Você precisa querer estar nesse processo de autoconhecimento. Acredita nisso. O terceiro passo é foco. Qual é o alvo? Qual é o alvo? O alvo é: eu preciso fazer aquilo que faz sentido para mim. Índia, eu não enxergo nada ainda que faça sentido. Ore, medite, conecta, acredita. Isso vai vir no seu processo de autoconhecimento, no seu processo de limpeza, de purificação. E quando ele começar a surgir, ativa ainda mais esse foco. Gente, o foco não está fora, o foco está dentro. O foco está em você observar os seus padrões destrutivos e padrões construtivos. Lembre-se disso. O quarto ponto, lembre-se também que desistir não é uma opção. Não existe plano B. É persistir, persistir e persistir. Pode cair, pode cambalear, pode repousar, desacelerar, mas continua. Sempre, sempre. Compreende isso? Quinto ponto. Se você ficar presa, que tem que, vai dar ruim. Então você precisa treinar o soltar. Muitas coisas irão sair do seu controle. E estar no controle das coisas é não permitir que o fluxo divino passe por você de dentro para fora e de fora para dentro. Então é soltar. Preste atenção. Conecta com você em meditação, em orações, em escrita. Acredita. Foca em você. Aqui e tudo que você for fazer que acrescenta, que vai te aproximar ao seu processo de autoconhecimento, você permite que entre na sua vida. Agora, que não vai te aproximar, deixa fora. Persistir, persistir, persistir. Soltar. Soltar. Suportar. Esse processo de acessar o seu sonho, o seu propósito, o que você veio fazer aqui é um processo muito gratificante, mas algumas vezes vai ser desagradável. Algumas vezes vai ser desconfortável. Por quê? Porque vai te tirar da zona de conforto. Porque vai te tirar do conhecido. E tudo que é desconhecido gera incômodo. A gente gera resistência, gera sabotador. Então, suportar esse movimento temporário de sair da zona de conforto, de entrar para um campo desconhecido, de pular no abismo, de suportar a abstinência dos padrões destrutivos. O que é a abstinência dos padrões destrutivos? Abrir mão deles, fazer qualquer coisa, menos o que você está acostumado a fazer que te destrói. Então, estar em abertura para suportar as adversidades e tudo que vier nesse caminho, sabendo que isso vai te fortalecer, sabendo que isso vai te tornar uma mulher mais incrível, mais ancorada na sua força interior, porque é isso que vai ativar a sua força, mais ancorada na sua força interior, porque a sua força será ativada exatamente no momento em que você tiver que ir ao desconhecido, ir a realizar padrões que você não conhece, a ações diferentes. Então, meu amor, presta atenção.
Se você quer viver uma vida pequena, escassa, simplesmente circulando em torno das funções, ou se você quer dar um salto e usar as funções como plataforma para te levar para o seu propósito, para a sua felicidade, para a sua capacidade de multiplicação dos talentos que Deus te deu. Para isso você precisa estar aberto para o processo de autoconhecimento e trilhar essa jornada. 7º ponto, avançar. É preciso que no processo você avance, tenha resultado. O resultado é o combustível da endorfina e da serotonina. O que é serotonina? O que é endorfina? São os hormônios que te geram prazer, sensação de vitória, sensação de celebração, sensação de conquista. E aí, isso é muito importante. Por quê? Porque o cérebro, ele quer isso. O cérebro, ele quer isso. Se a jornada fica tensa, o cérebro dá um jeito de tirar isso do seu caminho. Ele precisa de serotonina. Ele precisa de prazer. Se ficar muito tenso, ele dá um jeito de espanar isso. Então, ter resultado, olhar para os resultados, celebrar os resultados, avançar nas suas plataformas, subir de nível que seja minimamente, faz parte do caminho. E eu não tenho dúvida, se você está aberta para isso, se você está realmente decidida a trilhar o caminho em direção a você mesma, esses passos, eles serão consequências de todo o processo. De todo o processo. E agora, por último, o 8º passo que eu venho falar para você é desfruta. Ria de você mesma. Veja os seus erros como de uma forma leve, sem autoexigência, sem um perfeccionismo tenso. Saiba que você está no caminho da autorrealização. Saiba que você está no caminho da felicidade. Então, sorria para você. Sorria. Chore quando tiver que chorar. E olha, depois levanta e fala, olha, isso faz parte. É desfrutar. É sempre estar se oxigenando de um auto-reconhecimento, de um auto-acolhimento, de um auto-amor, de uma autoconsideração, de uma auto-admiração. E isso vai te ajudar a construir uma autoconfiança. E é preciso que você trabalhe, na verdade, com você mesma. Sempre perguntando nas suas orações, nas suas meditações, eu quero saber toda a verdade sobre mim. Eu não quero me enganar. Eu me abro para enxergar os meus autos enganos. Então, repetindo aqui os passos, para que você possa persistir no caminho, na construção, na ativação, na realização do seu propósito. Conectar, meditação, oração, silêncio. Acreditar, focar, persistir, soltar, suportar, avançar, ter resultados e desfrutar. Esses são os 8 passos para que você possa continuar na persistência. Lembre-se, não existe derrota, existe desistir. E essa é uma coisa que não entra no nosso campo. É persistir, persistir, persistir. Agora, Angel, quais são os preços que eu preciso pagar? Os preços, quanto maior o investimento no seu processo interno, quanto mais você se conhece, quanto mais luz você acessa, mais espaço sombrio você vai ter para limpar, para transcender, para transformar, para fazer brilhar. Então, uma das partes mais importantes que você precisa se abrir é ativar mais e mais o seu eu observador para perceber o que é o seu ego, como que ele se manifesta. O ego, ele tem uma postura tensa,
Ele tem uma postura de obstinação, de tem que ser. E o ego, muitas vezes, está ligado ao mental. A alma, o coração, está ligado à centelha divina, à luz que você é, à sua essência. Então, quando tem um estado de relaxamento, você está relacionado com a sua centelha divina. Agora, quando está tenso, quando o negócio começa a ter esforço, tem ego. Essa é a pegada. Tem esforço, tem ego. Capite? Prazeres efêmeros. Você vai precisar, muitas vezes, abrir mão de prazeres efêmeros. Por exemplo, Netflix, balada, comida. Por quê? Porque nesse processo você precisa ativar a sua autodisciplina. Não tem jeito. O autoconhecimento, ele vai te convidar à autodisciplina. Ele vai te convidar a se superar todos os dias. E aí a gente vai fazer outros vídeos falando da superação em 5 corpos. Corpo físico, corpo energético, corpo mental, corpo emocional e corpo espiritual. Isso vai ficar para uma próxima aula, ok? Fica atento aí no nosso canal. Então, o preço a pagar também é suportar as dores, suportar esse movimento de retirada da zona de conforto. Pagar o preço é aceitar e ter coragem para ir em direção ao desconhecido. É muito importante esse processo. A disciplina. A disciplina não é uma coisa rígida. Isso não é. Quando você compreende que caminhar em direção a você mesma é caminhar em direção ao seu processo de transbordar, o seu processo de transbordar é você estar a serviço do grande espírito, lembra? Lembra lá no início da nossa aula que ele te criou para poder cumprir um propósito? E aí a gente retoma dizendo o seu propósito nada mais é do que um presente que Deus te deu para você se realizar aqui na Terra, e ele vai te trazer felicidade. E é a partir disso que você precisa se pautar e se direcionar, o que Deus quer de você. Então, quando você entra numa disciplina que a gente vai falar dela depois, uma disciplina com o seu corpo físico, uma disciplina com seus pensamentos, uma disciplina com as suas ações, com seus comportamentos, são preços a pagar. É necessário. E agora, Angel, me fala uma coisa. E quais serão os meus ganhos? Quais serão os meus ganhos? Olha, cara, vou te falar uma coisa. Se você segue esse propósito, se você acredita, você vai se tornar uma mulher mais forte. Com certeza. A sua vida vai ter sentido, vai ter cor, vai ter cheiro, vai ter tom, vai ter sabor. Você vai criar uma vida de interdependência. O que é isso? Você não vai ser dependente de ninguém. Você vai ser simplesmente conectada com Deus interior e relacionar e comunicar com as pessoas de uma forma livre. Você vai ativar a sua liberdade. Você vai acessar a sua abundância real e oficial. Resultados, frutos em todos os níveis. Relacionamento, financeiro, saúde física, saúde emocional, tudo que você pensar. Porque na medida que você vai aproximando da sua própria luz, você vai concluindo passo a passo e transbordando os seus talentos que você veio fazer aqui na Terra, é uma consequência. Você vai trabalhar e deixar aqui nessa Terra a sua imortalidade. Por quê? Porque você vai deixar o seu legado aqui. Outra coisa, você vai amar o processo de crescimento, porque naturalmente você vai amar desafios, amar crescimento. Você não mais terá uma vida limitada pelos seus medos, pelas suas crenças, porque você se torna soberana sobre a sua vida. Você se torna soberana sobre tudo aqui na Terra. E você só fica abaixo de Deus. Você fica acima de tudo aqui na Terra. Soberana sobre absolutamente tudo. E a ativação da soberania, gente, é um estado de poder interno, pelo amor de Deus.
Não é qualquer homem que vai te derrubar. Não é qualquer pessoa que vai te derrubar. Não é qualquer situação que vai te derrubar. Não é qualquer perda que vai. Aliás, nenhuma perda vai te derrubar. Por quê? Porque você trilhou todo esse caminho e chegou na sua força interior, e chegou na sua soberania interior, está a serviço de Deus, do grande Espírito, e governando sobre tudo aqui na Terra, na sua vida, óbvio. Você não governa na vida do outro, você governa só na sua vida. Sabendo colocar limite, não existe abusador, porque você identifica abusador de longe, porque você não se abusa. Você entra num caminho autogerador de amor próprio, de autocuidado, de admiração. E aí que você começa a viver uma vida onde o olhar do outro não te incomoda mais. Porque você confia em você. Porque você gera uma autoestima. Você gera coerência. Você gera verdade, que é a próxima aula que a gente vai passar também. Então, se eu não sigo esse propósito, é uma vida escassa, é doença, já falei no início da nossa aula. É a ladeira abaixo, tá? É um processo de... Porque a gente não precisa envelhecer, a gente pode se tornar sábia. Aí você vai, ao invés, porque o processo de avançar na idade, você pode avançar na idade e avançar em todos os corpos, mantendo o seu nível de pensar cada vez melhor, o seu nível de sentir cada vez melhor e o seu nível de fazer cada vez melhor. Isso vai te tornando uma pessoa cada vez mais sábia. Então, caso você esteja em crise com esse tema, que não acredito no propósito, eu não acredito nisso que você está falando, Andrew, não tem problema. É só viver. O resultado vai aparecer. A matemática uma hora vai bater. Ok? Então, respire, reflita. Qual é a técnica e o exercício que você pode fazer para encontrar o seu propósito? Lembre-se, comece a orar, comece a silenciar, comece a pedir a Deus. Eu quero conhecer o meu propósito. Mas para você conhecer um propósito, você precisa dar um passo antes e decidir se conhecer. E decidir dar esse maior presente, esse tesouro para você, que é o caminho do autoconhecimento. E a técnica que eu te ensino hoje é parar um pouco, inspirar e se perguntar: eu realmente quero me conhecer? Estou disposta a mudar a minha vida? A pagar todos os preços para entrar nesse mergulho interno e descobrir tudo que vai se manifestar e tudo que está escondido aqui dentro de mim? Só respira. Colocar a mão no coração ajuda demais você conectar com você. E esse é o primeiro passo. Ok? Então, se você já está inscrita no nosso canal, se você gostou, né? Você sentiu força nesse estudo, nessa reflexão, nessas palavras, nessa conexão comigo, e você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui. Se você já está inscrita, clica no sininho. Para quê? Para que você possa receber as nossas notificações, porque toda terça e toda quinta terá conteúdos incríveis para você. E se você lembrar de alguém que possa se beneficiar, dê de presente para esse ser de luz da sua vida essa aula e compartilha com ela, nos ajudando a expandir a luz, nos ajudando a fazer com que o planeta fique cada vez mais cheio de mulheres despertas seguindo o caminho do seu propósito. Arro?
Assim é, assim será, está feito, feito está. Arro, muito obrigada.